Eu estou entrando ao vivo também porque houve uma série de questionamentos feitos por pessoas, questionamentos legítimos e muito úteis, sobre esse tema que está em discussão candente agora no Congresso Nacional, que são as emendas de relator e o tal do orçamento impositivo. E pessoas me perguntando por que eu votei na PEC que torna o orçamento impositivo. Eu e praticamente todo o Congresso, né? Foram apenas, se não me engano, 6 votos no primeiro turno contrários a isso, inclusive a liderança do governo, todo mundo orientou favoravelmente. Já na questão das emendas de relator, eu já me declarei contrário a esse valor de 30 bilhões, né, discricionários para o relator. Inclusive tem um vídeo ao vivo que eu fiz, está na minha página, dizendo isso, e obviamente vou votar para manter o veto do presidente. Então vamos começar, tentar ser bem breve e bem didático. Orçamento impositivo. O que significa isso? Orçamento impositivo nada mais é do que fazer com que o orçamento que é apresentado pelo Executivo para a Câmara, Congresso Nacional, que depois é emendado, obviamente, por deputados, por senadores, passe, quando sancionado pelo presidente, a ser de fato executado, ou seja, que não se torne uma peça de ficção, como muitas vezes foi no passado. Isso torna o Brasil um país parlamentarista? Negativo. O país presidencialista chamado Estados Unidos tem orçamento impositivo. Então tem uma confusão que está sendo feita, ou seja, lá é exatamente assim, o Congresso precisa aprovar o orçamento e o que o Congresso define é executado pelo Executivo. Agora, o Congresso também não pode extrapolar muitas das suas funções, tentando interferir indevidamente no que o Poder Executivo vai fazer. O que o Poder Executivo faz precisa estar de acordo, obviamente, com aquilo que as urnas decidiram, né, programaticamente. Por isso, as emendas de relator de quase 30 bilhões de reais que estamos falando agora, elas acabam distorcendo o processo orçamentário e não vão contar com o meu voto, porque aí sim seria de uma forma impositiva, né, definido que o Poder Executivo teria que gastar aquele dinheiro, aqueles 30 bilhões, que é mais do que todos os outros ministérios têm de verba discricionária para investir naquilo que o relator decidir. Deputados e senadores já têm emendas individuais, já têm condição de destinar uma parte do orçamento para aquelas obras que entendem necessárias nas suas bases, mas deixar um único deputado, um único relator com essa decisão de quase 30 bilhões de reais para destinar não é razoável, não é correto, e por isso, obviamente, eu vou votar por manter o veto. Voltando à questão do orçamento impositivo, mais uma vez, que eu disse lá atrás, né, que fui favorável quando apresentado na PEC, assim como praticamente todo o parlamento, ele também evita que o Poder Executivo faça aquela barganha que durante tantos anos significou, tanto no governo FHC, no governo do PT, enfim, antes de se tornarem impositivas as emendas individuais, que se tornem um instrumento de barganha essas emendas individuais. Ou seja, o deputado ou senador só vai poder destinar aqueles recursos que seriam seus de direito se votar de acordo com o que o governo pede. Isso tira a independência do parlamento. Isso acaba fazendo com que haja um instrumento de barganha que levou a tantos problemas na história recente do Brasil e que foi tema da minha dissertação de mestrado no meu mestrado em Ciência Política Comparada à Democracia, que eu fiz na Universidade de Leiden, na Holanda, demonstrando que no nível individual também acontecia, e muito, essa barganha, né? Alguém dentro do governo dizia, ou você vota comigo, ou você não vai ter direito a esse recurso. Então, orçamento impositivo, tanto para emendas individuais como para emendas de bancada, no meu entender, é algo positivo. O Partido Novo liberou a bancada no momento em que houve aquela votação da PEC, e uma parte votou favoravelmente ao orçamento impositivo para emendas individuais de bancada e para todas aquelas obras, por exemplo, inacabadas. Não pode ter obra inacabada e o governo decidir, ou alguém decidir, um deputado, um senador decidir, iniciar uma nova obra, né, enquanto aquela obra não estiver plenamente executada. Isso também faz parte do processo orçamentário de emendas de orçamento impositivo, que, repito, não é algo de parlamentarismo, pelo contrário, os próprios Estados Unidos são o maior exemplo disso, de uma república presidencialista que tem no Congresso Nacional os artífices, né, de avaliar o orçamento do Poder Executivo e fazer com que ele se cumpra. Agora, em relação às emendas de relator de 30 bilhões, essas sim são completamente desarrazoadas, absurdas, é um valor altíssimo,
não há como concordar com isso. Ainda que o governo tenha concordado com em torno de 7 bilhões, que já foi muito mais alto do que em anos anteriores, acho que mesmo esse valor de 7 bilhões que havia contado com o apoio do governo, não deveria ficar nas mãos apenas do relator. Pelo que a gente está vendo é que essa votação que está marcado para amanhã, 14 horas, provavelmente será adiada. Há uma tentativa de acordo, né, entre os líderes partidários e o Palácio Planalto. Nós, no Novo, não temos feito parte desse tipo de acordo, inclusive porque a gente só tem destinado, de fato, as emendas individuais a que temos direito e não emendas extra-orçamentárias, né? Então, ou emendas de relator, nesse caso, que estão em discussão. Mas existe uma tentativa de fazer algum tipo de acordo para que não precise o plenário da Câmara dos Deputados, ou melhor, do Congresso Nacional, passar por essa decisão de manter ou derrubar o veto de uma forma tão dramática. Para mim, como eu disse, como não estou participando de acordo nenhum, para mim está tudo muito claro, desde o princípio, ser contra essa emenda de 30 bilhões de relator. E para deixar tudo bem explicadinho, fiz mais essa live aqui. Espero que vocês aproveitem. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre esse tema, né, não hesitem em perguntar, a gente está sempre por aí à disposição.